Graça e paz para a igreja. Essa parte agora é a parte 11. Eu falei que era a parte 10, eu falei que era a parte 11. Essa agora que é a parte 11. Aí o que foi que aconteceu? Na, na, na guerra entre os exércitos terrestres, onde é que estavam os exércitos, que o anjo de alto comando falou comigo, né? Eu via a igreja entrando, saía labaredas de fogo. As igrejas, a cidade tinha sido, desapareceu, que tinha se projetado no deserto, ela desapareceu. Aí se ficou somente as igrejas. E aí das igrejas saía labaredas de fogo, passava por cima dos exércitos de Deus e atingia as forças das trevas. E aí o que acontecia? E também saíam relâmpagos e destruíam cavalarias inteiras de exércitos de Satanás, e também destruíam também partes da gigantesca placa tectônica que estava lutando contra os anjos de Deus. E tinha orações que subiam e desciam nas águas, batiam nas águas, as águas se abriam e desciam exércitos de Deus para dar apoio para os exércitos dos ares. E vinham reforços terrestres também para ajudar as forças de Deus em terra. E aí, quando as línguas de fogo saíam das igrejas e atingiam as forças das trevas, as línguas de fogo é igual o sol, não tem? Quando o sol dá aquela explosão, sai aquelas línguas de fogo do sol assim e desce, como se fosse uma linguona de fogo assim, desce. No sol, você já viu? No sol que tem na internet, assim, sai aquela explosão de labaredas de lava assim e desce. Pois é semelhante àquilo lá. E aí, quando atingia as forças das trevas, os anjos de Deus bradavam. Aí foi me discernido, aí passo, eu vi, Deus me tirou assim, me mostrou os exércitos de Deus. E os exércitos de Deus, quando as línguas, a artilharia que vinha da igreja, como fosse uma língua de fogo, passava por cima deles. Eu estava assim, olhando, e eu vi as lingonas de fogo, centenas e milhares de línguas de fogo, em toda a extensão, em toda a divisão ali, de Minas Gerais até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. E saía línguas de fogo, do lado onde estavam as forças de Deus, saía línguas de fogo e atingiam, passava, os anjos de guerra de Deus estavam aqui embaixo, e os anjos de Deus estavam aqui, os exércitos das trevas estavam aqui. As línguas de fogo vinham daqui e passavam por cima dos anjos de Deus, por cima, e caíam no exército das forças das trevas. E os exércitos de Deus bradavam. Aí eu fui ver o que era. E cada explosão, pá, centenas de explosão. E em cima também, pá, os relâmpagos saíam assim, ó, e saiu arrebentando as cavalarias. As cavalarias infernais tentavam fugir, mas não tem como fugir dos raios que saem da igreja. É oração em forma de relâmpago. Sai atorando tudo, rebentando cavalarias inteiras. Cavalo, que for de cavalo, que for de anjo, é tudo estourado. Explosão total, rebenta tudo. As outras orações sobem para cima, as águas se abrem, os exércitos descem. Outros relâmpagos saíam e atingia a gigantesca nuvem escura, que é bem maior do que o estado de Mato Grosso, que está por cima do Brasil. Uma gigantesca nuvem escura, como fosse uma tempestade de areia que se forma no deserto do Saara, só que por cima das nuvens, bem acima das nuvens, no espaço, nesse espaço prisão. E dentro disso um habitat de bilhões e bilhões de
da elite angelical de anjos da rebelião. A nata da rebelião, a nata que mora nesses poderes aéreos da potestade do ar. Os relâmpagos rebentam elas de baixo para cima. Não é que rebenta, atinge ela, porque ela é muito grande. Então rebenta, destrói boa parte da cidade. E os exércitos das trevas ficam morrendo de raiva, porque atinge a elite, a nata que habita lá. A nata é destruída, é rebentada em várias partes. Aí eles ficam muito revoltados. Eles ficam muito revoltados porque está sendo destruído o reino deles, a cidade gigantesca deles que está no ar. Porque não é todo mundo que é exército, não. Funciona igualzinho na terra. Não é todo mundo que pertence ao exército. Existe uma nata da rebelião que habita na cidade, que não mexe com guerra. É a mesma coisa que funciona num país. Existe anjo que não é de guerra. É a nata privilegiada. Da mesma forma que é na terra, também é no mundo das trevas. Aqui na terra, nas nações, não tem a população normal, a população civil. No mundo das... E também não tem a nata, tem a nata privilegiada, o poder público, e também não tem aquela nata que é desprivilegiada, aquela nata mais baixa. Só que no reino das trevas existe essa nata privilegiada acima, que é a nata que é privilegiada, que está acima, é a elite. Acima mora a elite, só que essa elite também tem ela terrestre e tem ela também nos mares. Ela é dividida em 3 poderes. Nessas 3 áreas, existem as 3 áreas, tem onde é que fica a nata privilegiada. E é nessa nata privilegiada que não mexe com guerra, é igual aqui na terra. Na terra também não tem a população civil e tudo mais, e não tem o exército. No reino das trevas do ar, existem os exércitos e existem os anjos. É como fosse na terra, não tem poder militar, são anjos normais lá que não mexem com guerra. E aí os relâmpagos chegam lá e rebentam tudo. Os exércitos das trevas, vendo isso, fica com a ira terrível contra a igreja. Porque é destruído lá, arrebenta os anjos lá, amigos deles, os demônios lá, os anjos das trevas, rebenta. Porque estão vindo de lá para guerrear contra os anjos de Deus. Então, quando a igreja entra em oração, rebenta até lá também. Aí eles ficam muito com raiva, fica com raiva da igreja. Por isso que eles têm ódio contra a igreja. Tem toda uma... quem conhece de Bíblia, mas sabe explicar isso melhor. Mas existe... Por isso que existe... faz parte também da raiva terrível contra a igreja. Por causa disso também, porque a igreja atinge... A igreja não somente atinge os exércitos, mas também atinge com os raios, os relâmpagos, o reino deles. Atinge a elite de anjos que não tem nada a ver com a guerra. Bom, tem a ver com a guerra, mas não entra na guerra, tá lá na cidade. Eu não posso falar cidade, é um habitat. É uma nuvem gigantesca, bem maior do que o estado de Mato Grosso, semelhante a uma nuvem escura, ou semelhante a uma tempestade de areia, igual aquela tempestade que se forma no deserto do Saara. Dentro disso, um habitat, eu chamo de cidade. É um habitat de bilhões e bilhões de anjos. Aí tem também o exército lá. Só que tanto o exército é destruído, quanto também é destruído esse habitat. É arrasado em várias partes. E isso funciona para todo o reino de Satanás, em todas as nações. Esses reinos, as cidades infernais que estão acima, na parte terrestre e na parte marítima.
A parte que não é privilegiada, que não faz parte dessa elite, são os demônios escravos. Os demônios que estão aqui na Terra são escravos desse poder superior, que se divide em três. Esses demônios são escravos do poder superior. A missão desses demônios, boa parte deles, é entrar na terra visível e destruir o ser humano, consequentemente, esse ser humano ser lançado no inferno. Quando esses demônios não trabalham direito, eles são torturados por seus superiores. Essa é a raça mais miserável que tem, porque a raça privilegiada é que manda. Agora os escravos são os demônios, os mais fracos. Os mais fracos que eu falo no reino da rebelião. São escravos do poder superior que se divide em três. Os demônios habitam a terra invisível. A terra, ela é devastada e vazia, porque os demônios, os chamados extraterrestres, eles não habitam igual a humanidade por cima, não tem a terra invisível, eles não, aqui está a terra visível, aqui está a terra invisível. Os demônios não habitam aqui em cima da terra, eles habitam embaixo. São que nem formigas. Não estou falando que são formigas, não. O habitat deles é debaixo da terra, é como se fossem formigas, não tem as tocas das formigas. Eles habitam por debaixo do chão. E são bilhões, eu acredito que são trilhões. Eles não habitam acima. Eles saem acima, só que saem, mas logo voltam para debaixo da terra. E são trilhões e trilhões de seres. Boa parte desses seres, a missão deles é entrar na terra visível e destruir o ser humano. Só que eles habitam abaixo da terra invisível, não nas profundezas demais. Habitam a parte pouco abaixo do solo. Agora, nas profundezas da terra invisível é onde é que está o inferno, nas profundezas dessa terra. Quando esses demônios não trabalham direito, eles são torturados. Torturados por quem? Por outros demônios superiores que obedecem ao poder superior, que se divide em três: poder aéreo, poder terrestre e poder marítimo. Eles são torturados por raças demônios superiores que obedecem ao poder superior. E da mesma forma também funciona no mundo visível. No mundo, o reino das trevas, ele tem a raça privilegiada, que se divide em três. Esse poder que se divide em três são as elites. No meio dessas elites é igual na terra, aí tem os exércitos. Mas quando o exército de Deus chega para destruir, rebenta tudo. A missão dos demônios é proteger, a missão dos anjos de guerra é proteger e defender os interesses do reino das trevas. Só que os anjos de Deus, quando chegam, saem destruindo tudo. A missão dos demônios, dos anjos do mal, é lutar para que os anjos de Deus não consigam a missão, não consigam cumprir a missão. Só que além dos anjos de Deus destruir esses anjos do mal, eles arrasam também com o reino deles, as cidades, eu chamo de cidades, no ar, na terra e nos mares. Só que não chega e arrasa tudo assim também não, porque existe a defesa. Eles arrasam onde é que eles chegam ali, porque os anjos do diabo também defendem o lugar deles. Então existe muita... Só que quando a igreja ela entra em oração, o poder que os relâmpagos da igreja têm arrasa tudo. É no nome de Jesus, rebenta tudo, nada impede. Então o poder, quando a igreja entra em ação, porque os raios, os relâmpagos, é no nome de Jesus, é poder muito grande, arrasa com tudo, arrasa
destrói exércitos, destrói boa parte da cidade, arrasa com tudo. Então a revolta do mundo das trevas é muito grande contra a igreja. Aí quando o relâmpago em língua de fogo passava por cima dos anjos de Deus e atingia as forças das trevas, os anjos de Deus davam um brado. E era em toda a fileira de Minas Gerais, um pouco dentro de Goiás, boa parte de Goiás já tomado, passava pelo Nordeste até chegar na fronteira com a Guiana Francesa, mais de 200 milhões. O exército terrestre eram milhões de milhões. E eu vi o brado quando as línguas de fogo da igreja saíam e atingiam as forças das trevas. E os anjos de Deus bradavam desse jeito, que aí foi traduzido para mim. Eles bradavam. Aí as línguas de fogo caíam. Imagina centenas e centenas de bombas atômicas explodindo. Eu estou dando aqui bomba atômica, só que a explosão maior do que bomba atômica. Estourava os anjos, estourava boa parte, pá, não escapava os exércitos do diabo, estourava tudo. E os anjos de Deus bradavam. O que eles bradavam? Eles bradavam assim, ó. Iau! 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 E saía trombeta. Era voz de leão acompanhado com os trombos de trombeta. Aí foi discernido para mim, era Deus. Era Deus. Eles falavam, Deus, obrigado, glória a Deus. Iau. Agradecendo a Deus porque a igreja tinha entrado na guerra. E bradavam, Iau. Era Iau. Eles falavam Iau. Os anjos, leões, foi traduzido o que eles falavam. Agradecendo a Deus. Iau. 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 E eram milhões de brados de Iau. Iau. Aí foi traduzido para mim. É Deus, agradecendo a Deus porque a igreja entrou na guerra. E agora a igreja entrou na guerra total. Só que eu vou entrar plenamente na guerra total agora. E nisso o Espírito Santo me tomou e me levou para os ares. No que me levou para os ares, eu vi a guerra, né? Os exércitos. Aí a guerra, eu fui visto a guerra tanto em cima nos ares quanto embaixo. E eu via as cavalarias se chocando contra cavalarias, centenas e centenas. E havia brados dos anjos de Deus, de trombeta, e saía voz de trombeta, e as cavalarias e os exércitos eram controlados por sons de trombeta que saíam das partes da direita dos exércitos de Deus, que controlava o movimento das tropas, de acordo com a trombeta bradava, uma trombeta específica. Não estou falando os anjos bradando, todos os anjos bradando igual trombeta, estou falando brados de trombeta específico que controlava o movimento das tropas e o movimento das cavalarias. Do lado dos anjos do diabo também dava-se brados de dragão, só que brados de dragão que controlava o movimento das tropas e também das cavalarias infernais. As guerras eram regidas por sons de trombeta e por sons de dragão. E aí foi dito que esse brados de dragão e brados de leão ia ser ouvido também na terra, quando começasse essa peleja prolongada. As pessoas da terra iam ouvir esses sons nos ares. Iam ouvir sons nos ares. Sons de trombeta de guerra. Um dos maiores exemplos para que você veja essa guerra, que a guerra ela é infinita, é para que você discerne, é um sinal. Não tem o arco-íris, é que sinal que Deus não vai destruir a terra com água, né? Um dos sinais para que você veja essa guerra é quando vai chover, não tem os relâmpagos e os trovões, aquilo ali é transparecendo a guerra invisível que acontece
A guerra invisível transparecendo no mundo visível, para que você veja que existe uma guerra renhida. E aí, os exércitos se debatendo. Pá, pá. O grosso do exército, igual placa tectônica, do lado dos exércitos do diabo, bilhões. Só que agora a igreja soltava relâmpagos, centenas e milhares de relâmpagos explodindo boa parte da placa tectônica, a concentração de tropas dos exércitos das trevas, destruindo também boa parte das forças terrestres e arrasando com a gigantesca cidade infernal que comanda e governa o Brasil desde os ares. E os exércitos do diabo revoltado, ficava com raiva demais, porque atingia a nata deles lá, que não entra em guerra, mas fica lá de boa lá. É a nata da rebelião. É igual aqui no Brasil. Não tem a nata, vamos supor assim, a elite, vamos supor a classe média. No reino das trevas também tem a classe média. E no meio disso tem também as forças de guerra. Só que quando entra em guerra, os anjos de Deus descem e a igreja entra em oração, é arrebentado boa parte dessa estrutura. Não existe paz para as forças das trevas, nem no ar, nem na terra, nem nos mares. Não existe paz, não existe paz. E é uma sentença que foi dada, o anjo falou, só que eu vi que era uma sentença que percorria os tempos. Não existe paz para o reino das trevas. É uma guerra sem fim e eles lutam desesperadamente contra as forças de Deus. E quando a igreja entra em ação, é um terror total, porque vai ser arrasado tudo. É arrasado tudo, porque a oração da igreja é no nome de Jesus. Destrói tudo, rebenta tudo. E aí eu vi, aí o Espírito Santo pegou assim e foi me levando. O Espírito Santo me colocou, eu estou aqui, o Espírito Santo está assim, eu fui chegando próximo do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou bem perto do estado de Goiás, já tinha entrado para dentro do estado de Goiás, sentido descendo o Tocantins para entrar para dentro do estado de Goiás. O Espírito Santo estava dentro do estado de Goiás. E eu vi o Brasil dividido bem no meio ali, assim, né? Eu vi o Espírito Santo como se fosse assim, um divisor ali. Daqui a pouco o Espírito Santo só fez assim, ó. Estendeu a mão para cá, faz para você ver, para cá quando ele estendeu a mão para cá, o braço para cá, pega da região nordeste e região amazônica. Fez como se fosse uma divisão no Brasil. Não tem a região centro-sul, para que você entenda melhor. Não tem a região centro-sul. Qual que é a região centro-sul? Centro-oeste, sudeste e sul. Qual a região? A região norte e nordeste. Você já sabe, nordeste e região norte, amazônica ali. Só que aí o Espírito Santo pegou e fez assim, ó, quando ele estendeu a mão, estava tudo a terra visível, a terra visível voltou ao normal. Eu vi agora as duas, a parte de cima e a parte de baixo ficou terra visível. A terra invisível não estava à vista. E daqui a pouco, quando o Espírito Santo levantou o braço assim, fez assim, na mesma hora, como que foi? Ele, primeiramente, ele falou assim: Wesley, meu servo, olhe para a parte direita. Eu olhei para a parte direita, eu olhei para a região centro-sul, sudeste, centro-oeste e a região sul do Brasil. Olhe para a parte, essa parte que eu estou te mostrando. Aí eu olhei de cima para baixo, eu vi a região sudeste, centro-oeste e a região sul. E aí minha visão disparava e eu via perto, assim, a minha visão foi como se fosse um telescópio, disparou e eu vi as cidades bem próximas, a cidade bem pertinho, assim, as ruas bem visíveis. E aí, sabe que não, eu vi uns buracos, não tem o chão das avenidas, o chão se abriu.
O chão se abriu e um buraco se abria no chão das cidades, nas avenidas, nos lotes das casas, nas fazendas. Em várias partes do Brasil haviam buracos, centenas e centenas de buracos. Centenas não, dezenas. Dezenas e dezenas de buracos em várias partes da região centro-sul do Brasil. Buracos que se formavam nas avenidas, nos lotes das casas. Do nada, eu estava olhando assim, o buraco se abria, um buraco. Quando o pessoal acordava, quando o pessoal olhava, meu Deus, olha o buraco aqui. Nas fazendas também, os buracos, e abrindo uns buracos redondos, e os buracos da circunferência. Tinha buraco que tinha vários tamanhos de buracos, né? E descia os buracos. Eu falei, nossa, e esses buracos aqui? Aí Deus pegou, você tá vendo esses buracos aí, meu servo? Eu falei, tô. Aí ele pegou e falou assim, agora, pegou e pá, me jogou para cima assim e me mostrou o mundo, me mostrou as nações do mundo. Mandou assim, olha agora, e minha visão disparou. E eu vi nas nações do mundo inteiro se formando centenas e centenas de buracos, iguais as dezenas de buracos que eu vi se formando na região centro-sul do Brasil. Mundo visível, nós estamos no mundo visível. Ele estava mostrando o mundo visível, os estados, depois me jogou para cima e mandou olhar para as nações. Eu vi centenas de buracos também se formando em várias partes do mundo, em várias nações, nas avenidas, nas fazendas, em todas as partes. Eu falei, meu Deus, e esses buracos aqui? E as pessoas, os donos das fazendas, quando acordavam, e via buraco na fazenda dele, nas cidades também, buracos também, nas avenidas, buracos. Aí Deus falou, você está vendo esses buracos aí, meu servo? Eu falei, tô. E o Espírito Santo voando. Aí o Espírito Santo me levou de volta, de novo, para dentro do estado de Goiás. E ele está voando aqui, ele está assim, na frente aqui, eu estou aqui do lado dele aqui. Eu estou do lado dele. Eu falo que eu estava próximo à fronteira com o Tocantins, porque eu olhava e via a fronteira do Tocantins a centenas de quilômetros, assim, dava para me ver. Então a gente estava próximo à fronteira do Tocantins, mas a centenas de quilômetros de distância. Eu bati o olho, o Brasil se apresentava em imagem 3D e se dividia os estados geograficamente, cada estado. Nós estávamos dentro, nos ares do estado de Goiás. O Espírito Santo tirou, não deixou eu ver a guerra. Quando o Espírito Santo foi me mostrar isso, ele tirou a visão da guerra terrestre e me mostrou o Brasil em 3D, mas não me mostrou a guerra embaixo. Tudo nessa visão só, numa visão só. Estou contando para você aqui numa visão só. Está entendendo? O Espírito Santo eu estava acima dos ares, dentro do estado de Goiás, a algumas centenas de quilômetros da fronteira com o estado de Goiás e Tocantins. O Espírito Santo está aqui, eu estou aqui, e ele mandou olhar para a direita e eu vi que buracos em várias partes do Brasil. Dezenas e dezenas de buracos, talvez uma centena, mas o que deu para me ver foi dezenas e dezenas de buracos. Quando eu subi para cima, mandou olhar para as nações e eu vi centenas, porque são nações, são quase 200 nações, mais de 250 nações e territórios. Eu vi que havia centenas de buracos se formando. Buraco aparecia na avenida principal, dentro das casas também, engolia a casa, nos lotes e nas fazendas, nas rodovias.
Aí o Espírito Santo falou, o que é que você vê? Eu falei, eu estou vendo buracos, dezenas de buracos no Brasil, talvez uma centena ou mais, mas no mundo todo eu estou vendo centenas de buracos no mundo todo se formando e as pessoas abismadas com esses as pessoas assustadas porque apareciam os buracos. Aí o Espírito Santo, e olha como é que a coisa é séria, hein? Você toma, ó, isso aqui, o que eu estou falando aqui é tão sério, eu tenho que falar isso aqui. Você vê como é que o trem está lascado, né? Você vê que o trem não é brincadeira, não. Foi o Espírito Santo que me mostrou, que estava me mostrando. E agora eu vi o Espírito Santo. Aí ele falou assim, aí você toma muito cuidado, ó. Você, principalmente você que fica caçando uma coisa e outra aí na internet, você toma muito cuidado com o que você for falar. Toma muito cuidado. Porque a Bíblia fala que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Então, pense uma, duas, 100 vezes antes de falar alguma coisa. Toma muito cuidado. Depois não adianta ir para a igreja não adianta mais nada não, viu? Pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Não existe perdão não. Aí você levanta o princípio da dúvida, não existe o princípio da dúvida, levanta ele ao extremo e se ousa a falar a respeito disso aqui. Tenta fazer aquela ligação, que no mundo é assim. Não, eu não estou falando mal de Deus, não. Eu estou falando desse profeta aí mentiroso. Aí tenta, vai que dá certo. Paga para ver. Paga para ver. Eu, se eu fosse você, ó, tomaria muito cuidado. Aí pegou, o Espírito Santo pegou e falou assim, então você está vendo esses buracos aí? Wesley, quando eu peguei você desde a década de 90 para cá, para esse futuro que eu trouxe você aqui e mais além para frente, que eu estou te mostrando, vai surgir esses buracos, centenas, dezenas de nações e centenas, vai surgir esses buracos, centenas desses buracos no mundo inteiro. Mas são centenas, não são milhares, não são 3.000, 10.000 buracos, não. Vão ser dezenas de nações e juntando no mundo todo vão ser centenas. Aí eu falei, nossa, e não tinha muito buraco, né? Falando, jogando em nações, numa nação igual o Brasil ter dezenas de buracos, não é tanto, né? E jogando no mundo todo é centenas, porque o mundo são mais de 250 países e territórios, né? Então, centenas de buracos no mundo todo. Parece que juntando tudo não dava nem 1.000 buracos. E no Brasil havia dezenas de buracos. Aí o Espírito Santo falou assim, esses buracos, Wesley, vai acontecer no mundo visível, desde a época que eu tirei você e transportei você para esse tempo agora futuro aqui e mais além, eles já começaram a surgir e no seu tempo vão ter centenas de buracos no mundo inteiro e as pessoas vão ficar assustadas com esses buracos que vai surgir no mundo inteiro. Só que eles vão ser poucos, não vão ser tantos assim. Daqui a pouco o Espírito Santo pegou, estava ali algumas centenas de quilômetros da fronteira com o Tocantins, estava dentro do estado de Goiás. O Espírito Santo está aqui, eu estou aqui mais assim do lado, mais um pouco atrás. Aí eu vi a mão do Espírito Santo fazendo assim, que pegava do centro do Nordeste e região amazônica, dividiu o Brasil bem no meio. Quando o Espírito Santo levantou a mão assim, eu vi como fosse apareceu na hora, dividiu o Brasil bem no meio ali, entre a região Centro-Sul
e a região Nordeste e a região Amazônica. Dividiu. O Brasil foi dividido bem no meio da parte da direita. Não tem esses buracos? Dezenas no Brasil de buracos e no mundo todo centenas de buracos. Quando eu olhei, quando o Brasil dividiu bem no meio, na parte do Nordeste e na parte da região amazônica, fez uma divisão bem no meio do Brasil. Da parte da direita, a terra visível continuou. A terra visível continuou. Quando o Espírito Santo fez assim, da parte que... Aí fez uma linha, como fosse uma... O Espírito Santo fez assim, fez aparecer, dividiu o Brasil bem no meio, como fosse uma linha. E na hora, não tem a terra visível, a terra estava visível, estava aparecendo o Brasil normal. Daqui a pouco só fez assim, ó, a terra visível da parte da esquerda desapareceu e a outra terra desceu tipo um abismo. E eu vi a terra invisível. Deus me mostrou, dividiu o Brasil bem no meio, da parte da direita da região. Ali agora me mostrou que a parte da direita, que o Espírito Santo estava querendo mostrar, sudeste, centro-oeste e a região sul. Essa parte era a terra visível, a terra da humanidade. Quando ele levantou a mão, a região nordeste e a região amazônica, desapareceu a terra visível, desceu e eu vi a terra invisível, a outra terra. Na mesma hora, nessa outra terra invisível, eu vi na terra visível, no Brasil, dezenas e dezenas de buracos, nos 250 países e territórios, centenas e centenas de buracos, né? Quando a terra invisível apareceu, toda devastada, deserta, eu via somente deserto, tinha um vento devastador e uma escuridão. Uma certa claridade, mas tinha uma escuridão. Tipo Marte, não tem um planeta Marte? Tipo vermelho escuro e escuridão. Eu vi essa terra, igual eu falei, ela é devastada e vazia porque os demônios não habitam por cima, eles habitam por baixo, semelhantes a formigas. Assim, o habitat deles é debaixo do chão, eles não são formigas, estou falando que eles ficam debaixo do chão, por baixo da terra invisível, por baixo. Nas profundezas está o inferno. Nessa terra invisível apareceu milhões e milhões de buracos. Buracos. Na terra visível, centenas de buracos. Na terra invisível, milhões e milhões de buracos. Buracos. Na terra visível, os buracos tinham um final. 100 metros, 200 metros, acabava ali. Na terra invisível, os buracos, milhões de buracos que apareceram, não tinha... seguia. Os buracos seguiam para baixo. Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim, ó, quando começarem a acontecer esses buracos, que você vai ter notícia, vai passar na televisão, na mídia, que vai sair esses buracos no mundo todo, desde a década de 90 até agora, que eu estou te mostrando aqui no futuro, vão ter centenas desses buracos, só que vão ser muito poucos. Você está vendo essa outra terra aí, Wesley? Essa outra terra, Wesley, é a terra invisível. Essa terra é a primeira terra. Essa segunda terra foi a terra que eu
construir por cima dessa, para que você entenda, construir por cima dessa, está por cima dessa. Essa primeira está abaixo da segunda, que está por cima. Não é duas terras, não. É como se fosse assim, uma aqui, outra embaixo. É como se fosse uma só terra, só que aqui está uma camada muito grande de terra por cima aqui, onde é que está a humanidade, e mais embaixo está a outra terra. Uma está por cima da outra. É como se fosse duas laranjas, uma dentro da outra. São unidas, então uma está dentro da outra. Nessa terra invisível tá os demônios. Os demônios habitam como se fossem formigas debaixo do chão e saem, mas logo tem que voltar. E existem classes desses demônios que a missão deles é entrar na terra visível, são demônios escravos. A missão deles é entrar na terra visível, destruir o ser humano e, consequentemente, esse ser humano ser lançado nas profundezas do inferno que está na terra invisível. Aí o Espírito Santo falou assim, são duas terras, ué. Essa primeira é a terra do ser humano, do homem. Aliás, a primeira terra é a terra devastada e vazia. Essa segunda que está por cima foi a terra que eu criei, a terra que eu criei, que eu coloquei o homem para habitar em cima dela. Então são duas terras que eu estou mostrando para você. Essa vazia e devastada está abaixo dessa habitada pelo homem. Quando acontecer essas centenas de buracos que eu mostrei para você, que tem um fim na terra visível, quando começar a aparecer dezenas e no mundo todo algumas centenas de buracos, eu estou te mostrando esses buracos, milhões de buracos na terra invisível. Essa agora que eu estou mostrando para você, essa terra invisível aí, e devastada e vazia, significa também que quando começar a aparecer essas centenas de buracos na terra visível, é porque vai, nesse mesmo tempo, vai aparecer milhões e milhões de buracos na terra invisível. Na terra invisível. Aí ele falou para mim assim, ó, sabe por que esses buracos aí, meu servo Wesley? Eu falei, não. E o Espírito Santo voando assim, dentro do estado de Goiás, eu aqui do lado. E eu vendo a divisão. A terra visível, o Brasil dividido no meio, a terra visível e a outra terra invisível, mais abaixo. E cheio de buraco. E os buracos iam até as profundezas. Aí Deus falou assim, ó, é porque esses buracos aí, Wesley, são as rotas de fuga quando os exércitos da potestade do ar perdem a guerra para os meus exércitos. Eles batem em retirada e mergulham dentro desses buracos. Mergulham dentro desses buracos para fugirem para as profundezas. Essas profundezas levam até o inferno. Eles fogem por essas profundezas. Se eles conseguirem surtir sorte de chegar até um limite, os meus exércitos não podem entrar lá. Se eles ultrapassarem uma certa distância, os meus exércitos não podem entrar lá e pegar eles. É uma lei, né, que tem nas guerras. Esses buracos servem para os exércitos que você está vendo aqui entrando em guerra das forças das trevas, quando eles batem em retirada, eles enfrentam os meus exércitos, mas aí quando os meus exércitos estão vendo que eles vão perder a guerra, eles batem em retirada e fogem aos milhões para dentro desses buracos. A maior parte deles, boa parte deles foge para dentro desses buracos. E estão saindo milhões desses buracos agora, porque está chegando o tempo do fim. Por isso que vai aparecer milhões, vai aparecer, já tem, só que agora está aparecendo milhões. É por isso que eu estou mostrando para você
Porque agora já tinha esses buracos, só que agora está aparecendo milhões. Eu estou permitindo que apareçam esses milhões por dia da grande peleja, porque vão sair também desses buracos para a grande batalha final. Eles vão sair dentro desses buracos para a grande batalha final. Por isso que eu estou permitindo que esses buracos apareçam aos milhões. Então você vai falar que quando surgir esses buracos, quando o tempo que eu permiti para você falar, já vai estar esses buracos no seu mundo visível, mas vão ser poucos em vista dos que vão aparecer no mundo invisível. Você vai falar que da mesma forma que está aparecendo esses buracos no mundo visível, você vai falar assim, que no mundo invisível, nessa terra invisível que eu estou mostrando para você, onde é que acontecem as guerras, a terra devastada e vazia, também vai surgir, além dos buracos que já existiam, vai surgir, já vai ter milhões deles, porque eles são rotas de fuga dos exércitos que perdem as guerras e fogem dos meus exércitos, mas também serve também para o dia da peleja, o grande dia da peleja. Por isso que está sendo aberto esses buracos para todo lado nesse mundo invisível, que eu estou te mostrando milhões de buracos, para os exércitos sair das forças das trevas que estão nas profundezas para a grande batalha final. E aqui eles fogem por esses buracos, e você vai falar isso, que esses buracos que estão aparecendo no mundo todo é o sinal que no mundo invisível, nessa terra invisível, que não é permitida para o ser humano ver, mas existe, está aqui abaixo dos seus pés, abaixo, está mais abaixo, essa terra invisível. E ela é vazia, não habita ninguém por cima, é por baixo, tipo topeira, tipo formiga. Eles não saem, eles saem rapidão e voltam de novo. Depois eu vou contar como que eles andam por cima dessas terras. E aí, daqui a pouco, falou assim, aí pegou e me mostrou, estava vendo as duas terras aqui, né? Aí agora, eu vou agora para o vídeo o número 12. Vou para o número 12, que é a hora da reunião total, quando Deus me mostra a igreja toda orando, e o final do vídeo, eu acredito que vai ser nesse próximo vídeo, o vídeo 12, que vai ser o final dessa guerra terrível e devastadora. E a reunião de oração, você viu que o pastor Silas Malafaia, ele sobe no altar no começo, só que essa mesma época que ele sobe no altar para orar, faz parte também no tempo e espaço, como fosse assim, eu estou mostrando uma coisa, só que você falou, mas ele começou falando lá atrás do pastor Silas Malafaia orando, e daqui a pouco tem a reunião de oração, é porque a oração é uma só. Eu estou contando o tempo aqui, só que Deus colocou ele orando, só que no mesmo tempo que ele está orando, faz parte também dessa visão aqui, que eu vou falar que a igreja toda orou. E o Deus dos exércitos, o Espírito Santo de Deus, se torna, não, o nome dele não, para esta nação, não será Espírito Santo. O nome quando a igreja de Deus orar sob o comando do profeta e pastor Silas Malafaia, o nome do Espírito Santo se tornará o Deus dos exércitos. Você vai ver o porquê. Você não viu falando em anjos? Anjos de elite, garras, príncipes generais. Eu não estou falando muito em anjo aqui, eu não estou falando uma batalha terrível.
Quando Deus dos exércitos entra em ação, tudo se torna em nada. Tudo é nada. Tudo é nada. Não tem tudo que você imagina? Tudo se torna em nada. As coisas só são porque Ele permite que sejam. E até mesmo quando Deus dos exércitos entra em ação, Ele tem que usar de misericórdia na sua ira, porque senão não sobra ninguém. Só que Deus sabe quem são os seus. Eu não falei 200 milhões de anjos, tropas de elite. Aí você fala, meu Deus, olha o anjo, o que esse pastor, o que esse servo de Deus está falando, o que esse profeta de Deus está falando. Eu estou vendo aí os anjos, então agora eu vou começar a pensar em anjo, vou falar em anjo. Vai aí falando em anjo aí, vai falando negócio de anjo. Olha o anjo aí, irmão, olha o anjo aí. Olha Deus aí. Olha Deus aí. Olha o Espírito Santo de Deus agindo aí. Não é olha anjo aí não. Você tem que... Quanto mais você falar em Jesus, mais as coisas de Deus acontecem com você, mais o Espírito Santo de Deus se aproxima de você. Se você começa a falar em anjo, olha o anjo aí, olha o anjo aí, olha o anjo aí, você vai ver no que olha o anjo aí, quando Deus dos exércitos vai entrar em ação. Você não viu aquilo que eu falei para você? Daquilo que vê a palavra, quase a palavra covardia, você vai ver o que acontece. Pensei que não ia sobrar ninguém. Quando Deus dos exércitos entrou em ação, e a ira dele, ele foi aonde? Ele correu para cima de quem? E explodiu tudo. Explodiu tudo. Eu vi somente labareda de fogo. Eu pensei que todo mundo tinha sido destruído. E a ira de Deus era tremenda. Tremenda. Eu pensei que nem eu escaparia. E não existe a palavra desaparecer. Quando Deus dos exércitos entrou em ação, não tem essa palavra aí que as pessoas falam assim, não, esse vai desaparecer. Não, esse vai morrer. Você sabia que diante de Deus não existe essa palavra desaparecer? Não existe isso. Se você desaparecer, Deus te encontra. Se você morrer, Deus te encontra. Não existe. Deus... Você fica diante de Deus ali, não tem esse negócio de falar assim, vou desaparecer. A coisa ela é tremenda, eu vou falar quando o Espírito Santo de Deus, depois da oração da igreja, que o pastor Silas Malafaia convocar em reunião nacional de oração, quando a igreja do Brasil, a igreja de Jesus toda orar, o Espírito Santo de Deus, o nome dele será o Deus dos exércitos. É tremendo. E os 200 milhões de anjos? Só a misericórdia de Deus. Somente a misericórdia de Deus. O que eu vi foi uma labareda de fogo, pegou todo mundo. Pegou todo mundo, até o príncipe general, a labareda de fogo pegou ele. Até o próximo vídeo, no vídeo 12. Fica em paz e olhe somente para Jesus. Eu estou falando em anjos aqui em guerra. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais o Espírito Santo vai ficar próximo de você. E nisso os anjos de Deus vai ficar te ajudando. Quanto mais você falar em anjo, mais os anjos de Deus se afastam de você e o Espírito Santo se entristece. Porque você tem que falar em Jesus. O centro, o zelo do Espírito Santo é com o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até mais.